Para nós carioca 20 graus já é como se fosse neve, né? Eu também já saí de casa com um casaquinho, estou vendo aqui que vocês fizeram um dele. Eu agradeço a direção da casa, aos amigos, a coordenação do trabalho da reunião pelo convite, a oportunidade de retornar, de reencontrá-los e podermos viver breves momentos de reflexão, de estudo, de aprendizado em conjunto. Lembrando sempre que quem está do lado de cá não é professor de nada, a gente apenas compartilha as reflexões, as leituras, as orientações, a experiência que a gente traz no maior espírito de fraternidade, de horizontalidade, né? Não é nunca de cima para baixo, mas a gente sempre é no mesmo nível, né? Às vezes um conhece mais de uma coisa, outro conhece um pouco mais de outra, e nesse contato, nessa troca, que todo mundo sai enriquecido. E esse é que é o nosso propósito. E conforme a Nelma anunciou para vocês, o tema da conversa dessa manhã tem por base o Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 5, o item 22, que vem a ser precisamente: se fosse um homem bom, teria morrido. É estranho, né? Como é que é? Se fosse bom, tinha morrido? Né? Parece meio contraditório, né? Mas de fato, a frase é exatamente essa, e vou trazer esse contexto para melhor compreensão. Essa mensagem ela vem, né, de um espírito que colaborou de forma, acho, bastante atuante nos esforços de Allan Kardec, de toda a sua equipe lá na França, né, meados do século XIX, e foi recebida, né, na cidade de Sens, no ano de 1861, por esse espírito de nome Fenelon. E ele inicia a passagem dizendo assim, só as primeiras frases: dizeis, abre aspas, frequentemente, ao falar de um homem mau, de um malvado, que escapa a um perigo, dizemos assim: se fosse um homem bom, teria morrido. E aí ele segue: pois bem, ao dizer isso, estás com a verdade, porque efetivamente Deus concede muitas vezes a um espírito ainda jovem na senda do progresso. E quando ele fala jovem na senda do progresso, ele quer querendo dizer que é um espírito atrasado, né? Que está começando a sua evolução, e muitas das vezes quem está nessa condição ainda, né, se equivoca muito, ainda pratica o mal, talvez com maior frequência, porque está começando, né, o seu processo evolutivo. Então ele diz que Deus às vezes, né, realmente dá, concede, né, muitas vezes a esse espírito uma prova mais longa do que a um homem bom. Ou seja, esse espírito malvado fica na terra mais tempo, né, que receberá em recompensa ao seu mérito, aí no caso bom, o favor de uma prova tão curta quanto possível. Diz ele então que, em contraponto a esse espírito malvado aos nossos olhos, que permanece na terra, ou seja, tem uma vida aqui no mundo mais longa, né? Sendo que do outro lado a gente observa homens bons, que por sua vez têm uma vida mais curta, uma passagem aos nossos olhos abreviada. Daí nós concluirmos e comentarmos muitas vezes de que, ó, tá vendo aí, ó, esse mundo não tem jeito mesmo. E a gente está bem com essa fala, né? Não mesmo. Hoje em dia, então, olha aí, esse mundo não tem jeito. Esse malvado, bandido, seja de qual ordem for, se salvou, passou um tiro de raspão, sofreu um acidente, desabou a casa e ele se salvou, sabe-se lá com que condição. Como é que pode uma coisa dessa? Esse que só faz maldade, esse que só prejudica os outros, se salvou. Se fosse um bom, se fosse um homem de bem, se fosse um homem santo ou uma mulher, tinha morrido, porque esse mundo não faz sentido. Essa é a nossa fala, ou essa é a fala comum, do senso comum. E aí, Fenelon, né, desdobra essa reflexão um pouco mais, e é o nosso papel aqui trazer aquilo que ele nos propõe na mensagem e desdobrar esse tema ainda sobre outras perspectivas. Vocês sabem que quando eu fazia a leitura e o estudo preparo, né, dessa reunião,
tomando esse texto por base, logo me veio algumas lembranças muito pessoais. E eu vou compartilhar com vocês, porque eu acho que faz todo sentido com o que está sendo dito aqui. Eu venho de uma família espírita, meu nome é Alain, inclusive é em homenagem a Kardec. Olha a responsabilidade, né? Te ferraram. Mas não botaram Kardec, né? Pelo menos esse discernimento, esse bom senso que meus pais guardaram. É só Alain com L só também. Exatamente. Não, sem dúvida, né? Bota o peso nas costas, meu Deus do céu. Mas enfim, eu tenho um tio, né? Eu falei de uma família espírita, um tio, tenho ainda, desencarnou, tem 3 anos, uma figura absolutamente saudosa, querida, mas é meu tio ainda, quase pai emprestado. E esse meu tio era uma figura absolutamente extraordinária, dedicada ao trabalho do bem, ao trabalho nas lides espíritas e ao trabalho da caridade, por assim dizer. Uma pessoa incansável em tudo aquilo que diz sentido de buscar o aflito, buscar o sofrido e levar o apoio, a solidariedade, o lenitivo que fosse disponível ao seu alcance. Realmente ele se chamava Vitor Hugo, uma figura incrível. E eu aprendi muito com ele, especialmente na minha adolescência, que ele passava lá em casa, me levava, e a gente rodava, eu ia visitar as famílias, ia visitar os centros espíritas, os trabalhos assistenciais nas favelas e comunidades do Rio de Janeiro, principalmente na região de Jacarepaguá, mas em outras tantas. Ali na adolescência, tendo ele como uma referência, aprendia muito. E ele nessas andanças, né, era muito comum, tal qual hoje, estou falando de coisa de 20, quase 30 anos atrás, infelizmente a realidade não era muito distinta. E nessas andanças a gente ia parar em muitas localidades ditas perigosas, né? Já com domínio de tráfico, arma, enfim, essa situação que todo mundo conhece. E ele muito corajosamente, né, entrava, e fosse de dia, fosse de noite, para atender a pessoa que morava lá dentro, aquela família que estava passando por qualquer necessidade, uma doença, levar no hospital, levar uma cesta de alimento, um remédio, fosse o que fosse, um passe, uma prece, e ele ia sempre com muita coragem, e as pessoas diziam: mas Vitor Hugo, você é maluco. Como é que você entra, rapaz, não sabe, não sei onde está tendo tiroteio, tal favela está conflagrada, está tendo isso, está tendo aquilo, você tem que tomar mais cuidado. E ele dizia: não sou maluco de entrar no meio do tiroteio, enfim, óbvio, mas ao mesmo tempo ele dizia: eu vou cumprir a missão que eu acho que eu tenho que cumprir. Eu não vou me amedrontar diante dessas ameaças do mundo. Se o Cristo me chama lá dentro, eu vou aonde o meu dever cristão, o meu dever de consciência, me convida a levar o bem, a levar a paz, a levar uma mensagem de esperança para alguém. De verdade, é assim mesmo. E ele tinha mesmo fama de maluco, né? Acho que todo mundo que assume um compromisso dessa ordem, dessa envergadura e tem uma coragem desse tipo é realmente reconhecido por louco nesse mundo cruel. E eu mesmo, quando estava com ele, obviamente muito menino, eu não chamava ele de maluco não, mas ali que eu aprendi a desenvolver, né, minha fé, minha prece, porque você era um maluquinho. Eu era um maluquinho, né? De estar do lado dele mal, eu não sabia ele, porque eu não tinha muita escolha, né? Quando eu disse: vem comigo, ela, vamos lá, e tal, e lá. Ia eu com ele. Não era na época ainda muito por escolha própria, até confesso para vocês que se eu pudesse ficava em casa, ia jogar bola, ia para a praia, ia dormir mais um pouquinho, mas enfim, lá ia eu. E aprendi muito com ele, sou muito grato com ele até hoje. Mas fato é que ele tinha uma frase, concluir esse exemplo, que dizia mais ou menos o seguinte: quando alguém o abordava, ele dizia: Vitor Hugo, você é maluco? Você vai tomar um tiro. Aí ele respondia: você acha que eu tenho mérito para desencarnar a serviço do Cristo? Você acha que eu sou espírito, que tem essa envergadura de mártir, vou desencarnar que nem lá, não, os primeiros cristãos na arena, não da fé? Não, eu não tenho. Eu sou um espírito porcaria, rapaz. Não estou com essa bola toda. Exato, eu não estou com essa bola toda. Imagina a cena, né? Estamos lá todo mundo no plano espiritual, já desencarnado, lá estamos batendo um papo lá no seu ganhamento. Inclusive, como é que foi o seu desencarne? Rapaz, sabe como é que é, né? Me alimentava sempre muito mal, né? Gostava de comer em excesso e tal. Comecei a ter um problema aqui, outro ali. O médico me deu todas as orientações, tive que fazer tal tratamento, uma cirurgia, mas eu não era muito disciplinado, né? Quando você viu, já era, desequilibrou tudo lá, diabetes, isso, aquilo, outro, empacotei.
E você? Não, rapaz, eu era uma pessoa muito apressada, né? Eu trabalhava muito, sempre no corre-corre, família, coisa lá. Então, nessa minha pressa, teve um dia, rapaz, o sinal estava ali do amarelo, né? Sinal do trânsito, eu dirigindo, virou vermelho, eu achei que dava, atravessei, abriu para o outro me pegou em cheio, morri num acidente. E você? Aí eu estava indo levar uma prece, um remédio, a cesta básica, em nome de Jesus, tomei um tiro. Oh, né? Eu vou morrer fazendo bobagem. Eu vou morrer fazendo bobagem que todo mundo faz, não tenho mérito para isso. É muito curioso. Às vezes parece um tanto irresponsável, mas eu confesso para vocês, o companheiro está filmando ali, não vai divulgar que eu sei. Só entre nós aqui, no fundo, eu concordo 100% com o que ele diz hoje. Não temos mérito para desencarnar numa condição como essa. Se fosse um homem bom, né, teria morrido? Acho que não. Acho que na experiência dele não temos esse mérito. E lembro ainda de uma outra situação vivida com ele. Vocês já devem ter ouvido falar, e tem uma página, me perdoem aqui a memória imprecisa, mas existe também uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo chamada Os Infortúnios Ocultos, que em resume conta a história de uma mulher rica, né, que ela anonimamente, lá na França, em Paris provavelmente, ela buscava as famílias e falava de um caso de uma família específica, né, salvo engano, de uma mulher viúva com muitos filhos, e que ela ia anonimamente ajudar essa família. E traz uma referência, uma sugestão para que nós também, que a gente possa buscar sair do nosso lugar comum, né, e buscar onde é que o sofrimento, onde é que a dor, a solidão, de fato estão vicejando na nossa terra, na nossa sociedade, na nossa vizinhança, e nos fazermos ali presentes, né, dando o nosso contributo de solidariedade, de apoio, material, moral, espiritual, seja qual for a necessidade que se apresente. Mas que a gente faça isso de uma forma proativa, né? Que a gente não fique esperando alguém bater na nossa porta para pedir um prato de comida, mas que a gente se antecipe a isso e tente, né, cumprir um papel importante de solidariedade, de caridade, de amor, por onde a gente caminha. E esse meu tio, mais uma vez, me perdoem, me permitam novamente citá-lo e trazer um outro exemplo. Ele tinha uma das suas práticas meio diferentes, né, assim, pouco usuais. Na época de Natal, mais precisamente na véspera do dia 24, né, obviamente ele se preparava nos dias anteriores, mas no dia 24 ele enchia o carro dele. Ele tinha um chevetinho azul, escuro, marinho, assim, todo mundo chamava de trovão azul. Ele enchia o trovão azul de mantimento, de brinquedo, um monte de coisa. Cesta básica, caprichada e tal. Alguns itens típicos de ceia de Natal. E escolhi aí uma comunidade da cidade. Esse caso especificamente, que eu estou contando para vocês, se deu em Rio das Pedras, né, ali na área de Jacarepaguá. Estive com ele, fomos só nós dois esse dia. Outras vezes tinha mais gente em outros lugares. Provavelmente isso era o ano de 1992, 1993, eu acho. Nós fomos quase 30 anos dessa história. E eu muito jovem, na época, uns 16 anos aproximadamente. E como é que era o procedimento do Vitor Hugo? A gente parava na entrada da comunidade, assim, numa área mais acessível, e perguntava para um que saía, perguntava para a dona da banquinha ali, para o dono da padaria: escuta, eu estou procurando uma Dona Maria. Maria? É, a Dona Maria, uma senhora, muito pobre, está sozinha, cuida de um monte de criança, o filho morreu, né? Às vezes, alguém dizia: ah, eu conheço essa Dona Maria, é assim, assim, assado, tal lugar. Outros diziam assim: olha, eu não conheço Dona Maria não é Dona Antônia? Dona Antônia. Não importa, a Dona Maria era uma ficção, era um arquétipo, que alguém pudesse identificar alguma situação como aquela que acontecesse, que existisse ali naquela comunidade. E aí a gente ia lá: você pode me levar até lá? E eu não posso, não. Alguém ia. A gente chegava lá na Dona Antônia, batia na porta da Dona Antônia: ô Dona Antônia, tudo bem? Como é que vai a senhora? Algumas mais desconfiadas: quem é esse pessoal que está batendo na minha porta assim repentinamente na véspera de Natal? Outro já, de uma forma muito amistosa, já abria a porta: não, entra, vem tomar um café.
aquela coisa bem brasileira, muitas vezes nordestina, né? Lá em Rio das Pedras, muito acolhedora. E a gente começava a conversar, já via que de fato a condição de precariedade era latente naquele lugar, já logo à primeira vista. E assim a gente desenrolava uma conversa, e ele conduzia, como é que tá, como é que não tá, papapá, e identificava, não, realmente, a situação aqui é brava mesmo, essa dona Antônia é a dona Maria que a gente estava procurando. E aí falava com ela, mas não tem nenhuma outra vizinha da senhora que também está numa situação difícil e tal? Ah, tem, aí levava. O fato é que de uma casa para outra casa, de uma indicação para outra indicação, se formava uma rede ali de mapeamento daquelas situações de maior pobreza, precariedade, sentido de necessidade naquela vizinhança no dia 24 de dezembro, às vésperas de Natal. E a gente via lá a escassez, não tinha nada para celebrar com o mínimo de cuidado, né, naquilo que de material pode ser oferecido na ceia, à família, à celebração do Natal. E a gente combinava com essas famílias, com essas pessoas, olha, daqui a 1 hora, daqui a 40 minutos, lá em frente à padaria tal, a gente está com um carro assim, assado, você encontra a gente ali que Jesus mandou um socorro para você. E aí a gente fazia dessa forma, as pessoas iam se encontrar lá, a gente fazia uma prece, falava um pouco de Jesus, do Evangelho, todo mundo saía feliz e contente levando a sua ajuda, a possibilidade de fazer uma ceia de Natal caprichada naquela ocasião. Era uma experiência extraordinária. Mas eis que, deixando essa parte mais romantizada de lado, esse dia especificamente em Rio das Pedras, vivemos uma experiência muito curiosa, e que lembra essa história, né? Que se fosse um homem de bem tinha morrido. Porque numa dessas famílias que a dona Antônia nos apresentou, batendo lá na porta do barraquinho, eis que abre uma jovem, na casa dos seus 20 e poucos anos. Não, meu marido está desempregado, eu também estou desempregada, não temos filhos, mas a nossa condição é essa. Pois bem, meu marido saiu para fazer algum serviço, e eu estou aqui, estou aguardando. Nós entendemos que aquela era um casal que também merecia ou necessitava daquele socorro. O fato é que as visitas se sucederam. Quando já estava prestes a hora de irmos lá encontrar no carro, no ponto marcado com as outras pessoas, meu tio sugeriu, ela vai lá bater na porta daquela moça, por qualquer razão, qualquer esquecimento nosso, que eu não me lembro exatamente, e eu voltei sozinho, sem ele, para bater a porta da jovem. E eis que lá estou eu, né? Bato na porta dela para bater. Está acontecendo mais? Não. Estou lá, estou batendo, estou lá na porta, esperando a moça, e nada da moça abrir, né? Aí eu vou lá, bato de novo. Ô fulano! Sou bom de memória de nome, nada da moça abrir. Aí eu vou lá e bato de novo. Ô fulano, nada. Aí nisso, ali passou uns 30 segundos, 1 minuto, eu falei, a moça saiu de casa, eu estou ali, eu começo a olhar em volta para ver se eu a encontro. Eis que eu olho um pouco assim ao longe, percebo um rapaz empurrando uma bicicleta, olhando para mim assim, ó. Lá de longe, nem piscava. Aí eu olhava para a porta, olhava para o outro, quando eu olhava, o rapaz continuava a olhar para mim, com aquele olhar 43 assim, empurrando a bicicleta. Eu olhei para ele e falei, esse rapaz está vindo para cá, está olhando para mim com uma cara meio desconfiada. Eu falei, já sei. Deve ser o marido dela, né? Ela estava sozinha quando me recebeu pela primeira vez, eu voltei ali para avisar. E esse rapaz sai de casa, não conheço, mas pela postura que ele apresentava, eu falei, cara, o rapaz deve ser meio ciumento, meio desconfiado. Eu estou do lado de fora, batendo na porta, ele já está me olhando desse jeito. E aí vocês pensam que a coisa estava complicada? Tá, não, aí vocês vão ver essa história. Aí o rapaz vai se chegando, aí eu ó a perspicácia, né? Na hora que ele foi colando aquilo, ô meu caro, tudo bem, já me antecipei, né? Para me esclarecer antes de qualquer coisa que pudesse acontecer. Qualquer juiz equivocado. Ô meu caro, tudo bem? Estou aqui, você mora aqui? Você é marido da fulana? Pois é, eu estou batendo aqui e comecei a explicar a história toda. Ele ouvia, me olhava de cima e baixo, não falava nada. Não falava absolutamente nada. Só naquela que a gente vai desfilmando assim, de cima a baixo, assim, de cima a baixo. E eu ficando nervoso, e eu suando, e eu explicando para ele, não, porque a gente vem, que a gente ajuda, que a gente já passou aqui, já falando na casa do nosso fulano, do nosso fulano. E nada da moça aparecer. Minha gente,
No meio dessa conversa toda, esse sufoco todo, tô lá, eu batendo na porta, moça. Eu não, é ele, né? Ele, aí já nem era mais eu. Aí ele bate a porta, fulano! Talvez aí agora, né, querendo saber se a história de um ia bater. Olha a confusão. Se a história de um ia bater com a história do outro. Aí daqui a pouco ela grita assim lá dentro. Espera aí que eu tô saindo do banho. Eu tô botando a roupa. Eu falei, meu Deus do céu. Por Deus. Agora então. Como diz o espírito amigo Fenelon, né? Se fosse um homem bom, tinha morrido. Se fosse um homem bom, tinha morrido. Mas dizia meu tio Vitor Hugo, não te preocupas. No serviço do bem, em nome do Cristo, você vai passar uns constrangimentos, você vai se sentir embaraçado, você vai se sentir sob risco, mas no final da conta vai dar tudo certo, porque a gente não tem mérito para desencarnar numa situação como essa. Mas eis que a moça saiu de fato, curioso, foi muito constrangedor, assustador para mim. Mas depois tudo ficou muito bem e eles de fato foram lá, estiveram conosco, fizeram a prece, fizeram a oração e receberam a cesta, ficaram muito gratos, mas o começo dessa história realmente foi um tanto quanto curioso e que eu acho que de alguma forma, né, corresponde com a fala, né, com a mensagem do Espírito Amigo registrada lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Se fosse um homem bom, teria morrido. Aos nossos olhos, né, muitas vezes a vida tem essas contradições. Aquele que é o mal, aquele ainda dedicado aos vícios, ao crime, parece ser poupado pela vida e aqui permanece durante muito tempo, em contraposição àqueles ditos bons, mas lúcidos, que praticam bem a caridade, o amor, têm fé em Deus. Esses, em tantas ocasiões, aparentemente têm a vida ceifada de forma prematura, e essa seria uma das explicações para o mundo ainda estar tão desordenado como na forma que a gente vê hoje. Mas afinal de contas, meus amigos, qual é o sentido da vida? Quem é que desencarna antes ou depois? Qual é o mérito? Qual é a razão? Qual a explicação para essas distorções aparentes, mais uma vez? Com que lentes nós vemos o mundo e os fenômenos da vida? O que aqui nós fazemos nessa passagem pelo mundo? Tem aqueles, pegando alguns extremos, né, que veem a vida como a partir de uma lógica, uma ótica chamada hedonista, como se fosse aqui o campo de fruição dos prazeres. Vamos comer, vamos beber, vamos namorar, vamos passear, vamos viajar, vamos fazer festa. A vida é para isso. A vida é curta, dizem alguns, então tem que ser vivida intensamente. O que é uma vida intensa? O que é uma vida intensa? Mas segundo essa visão de mundo, chamado hedonismo, a vida tem esse caráter. Vamos viver os prazeres que a vida proporciona. Vamos fruir das sensações que a experiência humana nos dá. Todos os prazeres possíveis. Existem aqueles que do outro lado veem ao contrário desses prazeres, mas um prazer talvez distorcido, doentio, chamado do sadismo, o campo do masoquismo, que acreditam que, ao contrário, a vida é o sofrimento e é possível até ter algum tipo de prazer nessa perspectiva também. Onde nos situamos? O que significa essa passagem? Quanto tempo nós temos e de que forma devemos gastá-lo? Seria a experiência humana nesse mundo um campo de fruição dos prazeres ou um vale de sombras? Um campo de fruição de prazeres ou um vale de sombras? Na questão 167 de O Livro dos Espíritos, Kardec faz
Exatamente essa pergunta. 167 de O Livro dos Espíritos. E a resposta é, qual o objetivo da vida da reencarnação? Abre aspas para a sabedoria da espiritualidade superior. Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde estaria a justiça? Kardec pergunta, qual o objetivo da vida, da reencarnação, da passagem dos seres inteligentes, dos espíritos pela Terra, na experiência carnal? Abre aspas, expiação, melhoramento progressivo da humanidade. O que significa expiar? O objetivo é a expiação. O que entendemos por expiação? Vamos ao dicionário? Tem alguns sinônimos, alguns conceitos que nos ajudam a entender isso. Expiar pode dizer cobrir, purificar, reconciliar, pacificar, entre outros sinônimos. Vou trazer algumas referências aí filosóficas do campo da religião. Vou fazer uma escala evolutiva, até como se coloca dentro da codificação de Kardec, as referências da evolução das etapas das revelações, desde a revelação mosaica, passando pelos evangelhos com Jesus e chegando até o entendimento espírita mais recentemente. Pois bem, quando a gente fala de expiar no sentido de cobrir, temos uma referência muito interessante no Velho Testamento. No Velho Testamento, lá em Antigo Israel, havia uma tradição que ocorria anualmente, todo 10º dia do 7º mês do calendário hebraico, que eles denominavam o dia do juízo, o dia da expiação, ou o dia do perdão, que é uma tradição preservada até hoje, que é o chamado Yom Kippur. Até nos noticiários hoje em dia, como o povo judeu está pelo mundo inteiro, tem muitos judeus aqui no nosso país também, e eles celebram um dos dias mais importantes do calendário judaico, o dia do perdão, Yom Kippur. E naquela época do Antigo Israel havia uma tradição que o sacerdote ele começava na sua casa, dentro da sua casa com a sua família, sacrificando um novilho. Ele cortava lá uma veia, lá uma jugular, me perdoem aí qualquer equívoco anatômico, e o sangue que jorrava desse novilho, ele simbolizava essa cobertura dos pecados, o dia do perdão. E esse sacerdote saía com esse animal morto, sangrando, e ele ia pingando sangue pela cidade até o templo. E essa oferta desse sangue cobria os pecados daquele povo, daquela vizinhança, daquela cidade, daquele vilarejo. É simbólico, mas era esse o propósito da cobertura dos pecados, ou seja, expiar os pecados, cobrir os pecados, como se fosse um processo de libertação, de superação pela cobertura. Os pecados estão cobertos. De alguma forma, e aí me perdoem a analogia, aqueles que vêm dessa tradição, é que nem você cobrir o sol com a peneira, ou cobrir a poeira para debaixo do tapete. Mas é um simbolismo que vem justamente nessa direção. Pega o pecado e bota alguma coisa por cima. Cobriu. Já podemos fazer tudo de novo. Podemos mais um ano, tem mais 12 meses aí de pecado, que daqui a um ano o sacerdote vai do bichinho, fazer. O bichinho lá paga o pato. Aí vem a confissão, E também tem um paralelo interessante. Já no Novo Testamento, dando um salto aí no Evangelho, até hoje, as tradições romanas, da Igreja Católica, o simbolismo de Jesus como um cordeiro. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Que tira o pecado do mundo. Novamente um sacrifício de sangue, porque esse pacto se dá na cruz. E até hoje isso é dito e repetido.
E o sangue representado pelo vinho, né? Também, O tempo todo. a aliança, né? Esse pacto da nova aliança que Jesus firma com os seus seguidores, com aqueles que creem nele, o pão, né? O pão e o vinho. Mas é o sangue novamente servindo para limpar, tirar o pecado do mundo. E aí, curiosamente, a gente fala de botar para debaixo do tapete, né? No exemplo anterior, nesse é a remissão dos pecados. Estamos, inclusive, uma vez que nós aceitemos Jesus e façamos periodicamente, né, a confissão, o sacramento lá da confissão, nós estamos renovando essa pureza, essa libertação dos nossos erros, do nosso pecado. Então esse é um processo também de expiação, de libertação, de pacificação entre o homem e Deus. Pela superação, limpeza, cobertura dos seus pecados. E aí damos mais um salto, damos mais um passo, e aí chegamos a entender a expiação a partir da perspectiva do Espiritismo. Onde o sangue se torna mais simbólico do que nunca, apenas em linguagem alegórica, como podemos dizer, temos que dar o sangue, que nem o time de futebol, né? Amanhã tem jogo, né? Pode até perder, mas tem que dar o sangue em campo, não é assim? Isso é uma linguagem figurada, ninguém quer ver ninguém sangrando, mas quer dizer o quê? Empenho, esforço, dedicação, foco, objetivo, o que eu quero fazer, e vou fazer isso com toda a minha alma, com toda a minha força, vou colocar meu sangue em campo, né? É uma linguagem figurada, mas o que quer dizer isso? A leitura espírita, quando a gente fala assim, se é o sangue, é nesse sentido. E é dar o sangue para quê? Para matar o novilho, o cordeiro, para se confessar. Como é que se reconhece o verdadeiro espírito? Pelo esforço que faz Melhorar as suas más inclinações, né, no seu aperfeiçoamento. Temos que dar o sangue com esse propósito, por esse propósito, de vencermos as nossas limitações, nossos defeitos, as nossas falhas, os nossos pecados, né? Se a gente quiser usar a mesma nomenclatura, particularmente, a mim não incomoda. Fazemos esse esforço de entendermos quem nós somos, o que fazemos na passagem por esse mundo, renovarmos, né, os nossos propósitos, valorizarmos aquilo que realmente precisa ser valorizado, termos o entendimento que a vida do Espírito ela é muito mais longa do que essa breve passagem pela Terra, aonde colocamos o nosso coração, pelo que nos movemos a cada manhã ao despertar, o que perseguimos ao longo da nossa caminhada. Tomarmos consciência do que nós somos, do que fazemos e entender efetivamente a nossa natureza, as nossas inclinações. Superarmos os nossos vícios, batalharmos por construirmos e conquistarmos mais virtudes, praticar o bem, sermos bons cidadãos, boas pessoas nas nossas famílias, no nosso campo de trabalho, no nosso espaço de vida religiosa, onde quer que estejamos, sejamos sempre alguém sintonizado com o mais alto, com os sentimentos, com os valores mais nobres, enfim, sermos pessoas boas, sermos pessoas de bem. Esse deve ser o nosso sentimento, essa deve ser a nossa conduta, o nosso norte. Tanto quanto nós temos essa capacidade, essa oportunidade de entender a vida a partir do entendimento que a espiritualidade superior nos oferece, a gente pode fazer escolhas mais acertadas e entender a vida como um processo expiatório, porque realmente o é, não naquele sentido antigo, mas nesse sentido muito mais compreensível, que nos dá inclusive o entendimento da justiça de todos esses fenômenos que nos acontecem. Portanto, a vida não é nem aquele vale de sombras, né? Nem um campo de fruição de alegrias ou de prazeres, mas é certamente um campo de lutas. É um campo de luta, de trabalho, de construção, de conquista.
E a vida, efetivamente, ela não é fácil, né? A gente sabe que a vida é dura, cheia dessas expiações, também das provas. Não vamos nos aprofundar, não vamos mergulhar nessa diferenciação por enquanto, mas nós temos essa possibilidade, a partir do entendimento do Espiritismo, de saber que somos seres espirituais e que a nossa passagem pela Terra, ela é breve, ela é realmente passageira, como dizem alguns, é como que um piscar de olhos frente a toda a caminhada, toda a trajetória espiritual que a gente tem diante do infinito ou mesmo da eternidade. Portanto, meus amigos, ninguém vai viver para sempre. Hoje, a expectativa de vida no mundo está na casa dos 60 a 70 anos, dependendo do país, é muito maior ou muito menor. Aqui no Brasil, se eu não me engano, está na casa dos 70 e pouco. Né? Se você tira a média, né, por que idade os brasileiros costumam desencarnar, acho que está na casa dos 72, 73 ou 74 anos, que é bastante até. Né? Tendo em vista aí a tecnologia, se você pegar das últimas décadas, essa expectativa deu um salto muito grande. Seja pela qualidade de vida, o processo civilizatório que avança, seja pela medicina, né? Todos os produtos, todas as técnicas que são possíveis de se imprimir, os tratamentos, as terapias para promover a longevidade, mais do que a longevidade é a qualidade de vida, né? Também ficar vivo, mas lá numa cama vegetando sem poder, ninguém quer, né? Em princípio, ninguém quer. Mas temos uma perspectiva de vida bastante razoável. Daqui a pouco, as próximas gerações dizem até que quem está, por exemplo, na minha, eu estou com 41, nem parece, né, gente? Tem 30, parece que tem 40. Estou com 41 anos. Quem está na casa dos 40 anos já se diz que projetando para o futuro, já é uma expectativa de vida na casa dos 80 e pouco, talvez 90 para a grande maioria das pessoas. Aqueles que levam uma vida mais regrada, enfim, mais cuidadosa com a sua saúde, com a sua alimentação, longe dos vícios, dos excessos, etc. De repente já dá para flertar com o centenário, né? Sim, é? Mas como a gente diz que seja, né? Nossa expectativa pelo menos é essa, mas que seja uma vida plena. Imagina, ao contrário, né? Viver 237 anos, com dor de coluna, artrose. Ninguém quer, né? Ninguém 300 quer. câncer. Exatamente, todas as doenças degenerativas, enfim, acho que ninguém espera viver tantos anos. Ou então aquela coisa, né, senhor? Só vai viver 230 anos, 197 anos de casado, imagina, quem aguenta? Quem aguenta? Com a mesma criatura ainda por cima. Essa piada eu posso fazer com algum complexo de culpa, né? Eu já casei e separei 2 vezes. 41. A companheira soltou nossa. Coitado desse rapaz. Tô tentando. O Márcio aqui falou que você não está com nada. Tá, é pouco? Sim, já casou mais 5. 5? Estamos tentando, né, companheiro? Estou tentando, pois é. Ninguém pode nos acusar de não tentar. Faz parte, né? Faz parte. Mas piadas, brincadeiras à parte, mas é verdade, né? O relacionamento a dois é muito difícil. Né? Ele é muito exigente, né? Então a gente faz uma brincadeira, mas imagina ficar 180 anos, vai ser difícil ficar. Vai ser muito difícil ficar. E outras tantas possibilidades, a gente vê às vezes a morte como um grande problema, mas não é, né? Mas não é. A gente julga que quem morreu era bom, quem morreu era mal. Não cabe a nós esse discernimento, esse julgamento. A gente tem que confiar, a gente mal tem controle sobre aquilo que acontece conosco mesmo, na maioria das vezes. Imagina, né? Vocês já pararam para pensar por outro lado? Quando a gente desencarna, o momento e a oportunidade do reencontro com aquelas pessoas que a gente ama, que foram à nossa frente. O próprio Espírito Fenelon, na continuidade da sua mensagem, ele nos faz essa referência de manter-nos atrelados ou aterrados, né, aqui na superfície do globo, no mundo material, em alguma instância, como paralelo, seria como nos manter presos a um cárcere. Porque o espírito que somos, ele é dotado de potencialidades muito maiores do que aqueles 5 sentidos
que o corpo humano nos permite utilizar. O espírito tem capacidades muito mais amplas, muito mais extraordinárias, muito mais ricas. A vida na Terra, ela é penosa. O envelhecimento, os padecimentos, as intempéries, as doenças, tudo aquilo que a gente atravessa, solidão muitas vezes, a separação daqueles que a gente ama, dizíamos, a vida é dura, a vida é uma experiência bastante desafiadora entre suas provas e suas expiações. Então, para que nós nos apegamos com tanta força, muitas vezes, não, ou aquele que não quer morrer, ou que não quer deixar o outro morrer. O que é ainda pior, no meu ponto de vista. Né? Você tem direito a opinar sobre o seu próprio destino, ao contrário, tem até o dever de fazer as escolhas mais conscientes, ainda que mais ou menos acertada ao juízo alheio, e sobretudo à justiça de Deus, e essa acima de tudo, né? Mas sobre a nossa própria vida, o nosso próprio destino, muito bem, mas nós queremos nos apegar ao outro, e às vezes, como falamos aquele exemplo, está lá a pessoa já idosa, uma idade muito avançada, um quadro clínico de saúde absolutamente debilitado, a pessoa acamada, precisa de aparelho para ele, aparelho para aquilo, está lá num estado de coma, desacordado, induzido, ou seja, por qualquer outra condição, e está todo mundo ali, ó. Segura, 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 que não pode ir embora. Como é que não pode ir embora? Até aquele, perdão, amigo, até aquele que não acredita na vida espiritual, mas acredito eu, se tiver um sentido de solidariedade, deixa. Só para dizer que está vivo? A gente se apega, a gente segura, tanto sofrimento. Sofrimento dele também, né? Principalmente. Do que tá querendo que o outro fique. É verdade, só verdade. Até esse que está apegado, né? Está sofrendo junto, a família, os amigos, todo mundo está então vive um processo que é muito duro, que é muito sofrido. E esse apego, né, é ruim para um, é ruim para o outro, e se justifica a partir de quê? Se nem a possibilidade de uma recuperação para uma vida plena muitas vezes existe. Às vezes tudo bem, se está lá uma pessoa mais jovem, você imagina, vai ter um procedimento cirúrgico, alguma coisa, uma esperança, claro, vamos valorizar a vida, não há a menor dúvida sobre isso. Mas uma pessoa que chega na casa de 90 anos, com um quadro clínico, vai conversar com a equipe médica, vai dizer assim, salvo um milagre, não que milagres, né, entre aspas, né? Não que eles não possam acontecer, mas a gente tem que ser razoável. Né? Qual é a probabilidade? Qual outros casos como esse a gente vê realmente uma reversão de quadro e uma recuperação da saúde de uma forma digna, humana que possa ser? É absolutamente remota. As chances muitas vezes são mínimas e ficamos nós lá nos apegando, nos prendendo e prendendo o companheiro a uma condição como essa. Pois não, meu amigo? Qual é a explicação que dá o Espiritismo às pessoas que chegam aos 110 anos relativamente uma vida boa? Sem dúvida, né? É uma condição física, genética, que seja, talvez méritos dessa pessoa também, provavelmente vai chegar tão longe. Mas às vezes a pessoa não tem nem mérito, as pessoas vivem no recente, eu vi uma reportagem, uma senhora no interior do Rio, com 110 anos, que vivia lá no interiorzão, né? Entendeu? Praticamente sem método nem nada mais. As condições do ambiente, muitas vezes, a vida nas grandes cidades, a gente está cercado de poluição de todas as ordens, né? no alimento, exatamente, os agrotóxicos, na alimentação, uma vida mais difícil, estressante, etc. Às vezes a vida no campo tende a ser um pouco mais estável nessa exigência emocional, física, psíquica, muitas vezes. Enfim, não existe uma explicação que eu possa te dizer espírita. Cada um vive aquilo que tem que viver. Ponto. Né? Se, óbvio, pode ser abreviada, eventualmente pode ser um pouco postergada, mas ninguém morre de véspera. Nada nos acontece que não deva acontecer. Então, uma vida mais curta é porque aquele espírito, naquela existência, precisava de uma vida mais curta. Seja um neném recém-nascido, quase um, né, assim, mal chegou já, uma morte tão prematura, tão cedo, é alguma circunstância da evolução daquele ser.
que a gente de fora não tem necessariamente propriedade para interpretar e dar uma resposta. Assim como aquele que vive muito. Né? Isso faz parte da evolução da experiência de cada um. A espiritualidade superior, os mentores, anjos de guarda, que certamente entendem toda a trama, todo esse contexto individual de cada um. Mas nós que estamos do lado de cá, a gente não tem consciência, não tem essa possibilidade de resposta. É importante isso, porque eu tenho o exemplo do tio, que ele teve uma vida, de certa forma, atribulada, mas conseguiu criar viúvo ainda. Quando os netos já estavam crescendo, nascendo bisnetos, aí que começou todo o martírio. Aí começou a ter problemas sérios com o neto, com tudo na vida, coisa que ele não teve com o filho. Então tudo que o mais pesado está reservado para depois de uma certa idade, depois de 85 anos. Então a gente nunca sabe o que vai acontecer ainda na nossa caminhada mais à frente, né? É verdade. Foi necessário viver tudo isso, esses 80 anos, para passar por essa situação. Isso. Entendeu? Você me citou um exemplo aí. Eu tive um sobrinho que ele nasceu com problemas de saúde. Em pouco tempo ele se foi. E a mãe se lamentava, chorava, dava dó de ver ela assim no caixão se lamentando. Mas a gente espírita sabe que é uma passagem, que ele precisou desse tempo. A gente não sabe se em vidas passadas ele foi desencarnado antes do tempo e que era necessário aquele período que ele tinha que passar em outra encarnação, passar agora para completar um ciclo. A gente é uma coisa complexa de se entender. Às vezes é uma prova para os pais. Justo. E alguns espíritos colocam à disposição de viver essa experiência. Pois não, companheiro? Quando alguém com um motivo de reencarnatório, de expiação, nasce com uma doença, principalmente a mental, e ele é obrigado a viver com essa doença praticamente a vida toda para poder expiar problemas, porque vem de outra reencarnação. Era necessário. Certo? Você falou dar o sangue pela vida. Mas você sabe, né? A doença mental é super hiper complicada. Certo? Se uma pessoa faz o máximo possível que ele pode fazer, certo? Dentro das condições dele, das capacidades dele, para fazer essa expiação aqui, ele realmente está se esforçando, está dando sangue para melhorar a vida dele, para fazer essa expiação da melhor forma. A gente está falando aqui tudo em termos gerais, né? É sempre muito delicado quando a gente começa a entrar no âmbito das particularidades. Foi um pouco a linha do que eu fiz a resposta da primeira intervenção do nosso amigo e é o caminho que eu acho que faz sentido responder a sua também. Cada um de nós tem as provas e as expiações que lhe são próprias. Ninguém vem a esse mundo a passeio. Ninguém atravessa a experiência humana numa maré de calmaria, de rosas, num campo de flores. Cada um a sua ordem, cada um a seu tempo, cada qual com a experiência que lhe é própria e necessária. Cada caso é um caso. Sempre. Um vai reencarnar com um problema de uma doença mental, o outro vai ter uma doença degenerativa, o outro vai nascer num lar onde a desarmonia impera, o outro vai nascer com uma tendência genética de outra vida, uma questão, uma pensão, uma pendão para algum tipo de vício. Então, cada um de nós precisa entender qual é justamente o seu contexto reencarnatório, identificar as suas próprias fragilidades, porque aí você meio que olha para o caminho e fala, aquilo ali é perigoso para mim. Você sabe a pessoa, né? Tem aquela dinâmica, quem faz parte desses grupos de autoajuda, alcoólicos, narcóticos, etc., né? Eles precisam evitar os ambientes que potencializam a sua queda. Então, se a pessoa está lutando contra o alcoolismo, ela não pode frequentar um bar, ou pelo menos se sugere que ela evite esse ambiente, ou está com amigos na casa onde ele sabe que a bebida alcoólica se torna algo ali presente, rotineiro e corriqueiro. Então, quais são as provas? Qual a ordem de expiações que minha vida apresenta? O que para mim é razão de queda? O que para mim é um desafio a ser superado? Quais são as lutas que eu percebo que para mim são as mais árduas? E todos nós vamos até atravessá-las. Até quem nasce rico, bonito,
famoso, né? A gente meio que idealiza, jovem, a gente idealiza, né? Fulana, olha, a moça é modelo, atriz, é rica, casou com um cicrano, casou não sei o que, vai ver essas notícias na internet, programa de fofoca, parece que é a vida da pessoa, né? Aquela coisa assim, vida de princesa. E todo mundo morre de inveja. Mas ninguém se engana que isso tudo é só aparência. É só aquilo que transparece para os outros. Mais dia, menos dia, está em depressão, o outro lá caiu, se entornou, suicidou-se. Mas como é que pode? Overdose. Uma overdose, exatamente. Mas como é que pode? Uma pessoa tinha tudo da vida, aos olhos de quem está de fora. Ou seja, a doença mental, qualquer outro tipo de doença, o abandono precoce, a orfandade, nascer num país em guerra, numa área conflituosa, cada um de nós vai viver a experiência que vai ser útil e necessária para o seu aprendizado. Ponto. Ninguém vai, ainda que quem está olhando de fora desconfie, é mera ilusão. Todo mundo tem problema. Tem aquela história, nem que seja mau hálito, né? Tem frieira, mas tem. Todo mundo tem. Cabe a cada um de nós saber lidar com equilíbrio, com lucidez, sem revolta, com paciência, com as injunções, né? Com as experiências que a vida nos apresenta. Porque problema nós sempre vamos ter, né? A questão não é o que acontece na nossa vida. O grande segredo é o que a gente faz com isso, né? Ah, fui traído. Ah, fui abandonado. Ah, perdi o emprego, estou sem dinheiro, estou atravessando muita necessidade. Dificuldades e desafios como esse, todos nós enfrentaremos. Todos. O grande segredo é como lidar, como administrar, como superar isso, com dignidade, com luta, com fé, com esperança. Se a gente conseguir fazer isso, a vida vai atravessar e sairemos vitoriosos daqui. E é isso que a gente tem que perseguir. A gente precisa encerrar já, né? Se fosse Dá uns 5 minutinhos? Ah, tá. Então vamos lá. Se fosse um homem de bem, e nós temos conhecimento que o sofrimento é benéfico. É, né? A pessoa na cama, ele está resgatando o sofrimento dele. Se a gente puder ajudar a pessoa deitada na cama, até ele poder pedir um perdão, né? Esse é o problema do bem. O sofrimento não pode sair correndo do corpo sem... É o nosso amigo. O espírito dele é benéfico. É verdade. O companheiro traz aí um outro exemplo que ele é importante, né? Nós falávamos dessa questão do apego que nós temos à vida, né? A nossa própria e aquele que está, às vezes, diante de nós, mesmo num sofrimento extremo que a gente quer segurar ali. Tem aqueles que têm impulso, tem essa questão bastante polêmica, né? Eutanásia, ortanásia, né? Ou seja, que são procedimentos para abreviar a vida, para abreviar o sofrimento do outro. Isso é uma questão, uma polêmica imensa, né? Isso no campo da sociedade, uma discussão geral, no campo da ética médica, etc., e que repercute muito fortemente também nos ambientes religiosos e principalmente para nós espíritas que temos o entendimento desse processo. Então, às vezes, se a gente, né, a gente quer que a pessoa que está sofrendo lá, idosa, sem nenhuma perspectiva, em coma, vegetando, né, que é um termo popular, um tanto quanto meio grosseiro às vezes, mas é o termo aí que se popularizou, está lá vegetando, né, na cama, por exemplo. Aí a gente não quer que ela morra. Só que também tem um outro que diz assim, tá morto, vivo? Então mata logo. É um entendimento. Compreensível. Compreende-se. Se a pessoa não tem o entendimento da vida espiritual, parece uma solidariedade muito autêntica, né? Se os médicos já falaram, né, que não tem salvação, está condenado, para que a gente vai ficar aqui, às vezes até pagando, né? Também tem isso, né? Tem que pagar remédio, tem não sei o que e tal, tem várias influências aí nessa decisão. Aí logo às vezes aparece alguém na família que diz o seguinte, vamos mandar desligar tudo então, né? Vamos mandar parar, etc., para que abrevie o sofrimento dela, o sofrimento de todo mundo. Isso é uma discussão muito difícil, muito delicada. Mas isso aí também não seria uma eutanásia? Pois é. Esse é que é o ponto.
Essa que é a sutileza, assim. O que significa, qual é o ponto onde você diz, está vivendo artificialmente, né? E qual é o ponto em que você, ou seja, se é artificial, talvez não faça realmente sentido, né? E o outro que você diz, não, tem chance, tem tratamento e vamos manter todo tipo de suporte externo para prolongar tanto quanto possível. Eu vivi uma experiência, janeiro do ano passado, há 1 ano e meio atrás. A minha avó, aos 92 anos, tinha até uma saúde, pelo menos absolutamente lúcida. A gente até dizia que era a mais lúcida da casa, e é verdade. Aos 92 anos. E já tinha um quadro, 2, 3 anos já de saúde já mais debilitada, passou por um processo de internação, ficou pouco menos de 2 meses, 60 dias internada. Até que os médicos chamaram a família para aquilo que eles chamam dos cuidados paliativos. E qual foi a fala dos médicos? Olha, a dona Flor Delice, dona Flor, que se chamava minha avó, e teve um marido só, né? Vai dizendo. Dona Isso. Flor, mas teve um marido Não só. teve 50 e poucos filhos, não. Né? A obra lá literária que virou novela e tudo, filme, né? Dona Flor. E os médicos disseram o seguinte, olha, a dona Flor tem o seguinte quadro. Ela vem, a gente vem fazendo, ela está entubada, com coma induzido, etc. O organismo dela, sempre que a gente tenta tirar o suporte externo, o tubo, a alimentação, né, artificial, aqueles produtos todos que eles vão dando lá, ela não consegue sustentar. Aí o que a gente faz? Bota tudo de volta, sobe todas as cargas, toda a medicação para manter o organismo dela vivo. E tem uma questão, parte do tubo, principalmente o respiratório, equipamento de respiração, ainda mais na idade dela, quando fica muito tempo, eles deram lá 2 semanas aproximadamente, eu não me recordo, a musculatura do abdômen, pulmão, todo o processo respiratório, ela fica tão fraca, flácida, porque ela não precisa mais trabalhar, porque tem uma máquina trabalhando para ela. O que acontece? Perde o vigor. Então ele diz, se a gente tira, o corpo sozinho não mantém. Aí a gente tem que botar todo o suporte externo de novo. E diziam os médicos, quando fizemos todos os testes possíveis, demos chance dela se recuperar, já foi 3, 4 testes, e ela não sustenta mais. No nosso entendimento, segundo os parâmetros do protocolo médico, ela só está vivendo por suporte externo. Porque o corpo dela já não tem mais condições de se sustentar. Para a família, principalmente para as filhas, né, minha mãe, minha tia, etc., aquele é a hora onde ainda mais você tem que tomar essa decisão de tira o aparelho ou não tira o aparelho. Fato é que Deus é bom, né? Isso, a reunião foi em torno de um pouco antes do almoço, 11 e pouco da manhã, meio-dia. Quando foi 4 horas da tarde, a família tinha 24 horas para pensar e dar uma resposta para os médicos e ligaram para dizer que, mesmo com todo esse suporte, ela não se sustentou, ela veio a desencarnar. Principalmente para as filhas foi um alívio danado. Mas eu confesso, para mim, pessoalmente, a decisão estava mais do que tomada. A gente conversou, todo mundo ali em família, para entender, mas tá, ou seja, chega um momento em que até o protocolo, a própria ciência médica nos ajuda a entender qual é o limite. E aí, né, não é, se você consegue, não, está vivo, está vegetando, está em coma, está inconsciente, mas tem condições vitais suficientes e necessárias para manter a vida ali. Então isso demonstra que aquele espírito, que aquele ser, naquele momento, precisa ainda atravessar aquele trânsito, difícil, doloroso para ele e doloroso para os outros. Mas a vida autônoma e a vida independente. Está lá no hospital, cheio de tubo, cheio de máquina, o que está mantendo ali é o suporte externo, significa que o corpo, a vida, por si só, já não se mantém mais. E aí o entendimento é que está se postergando artificialmente uma vida que, a rigor, a natureza já não sustentaria mais. Então é factível respeitar o processo natural e deixar que aquele ser parta. Siga o seu caminho, a espiritualidade. Sobre a expiação que você falou, a gente tem que tirar da mente também
tem que ser somente algo físico, uma doença ou uma situação precária. Vou pegar o exemplo que o rapaz deu ali, da senhora que viveu 100 e poucos anos. Talvez a expiação dela seja enterrar entes queridos. Imagina você viver 130 anos, 120 anos, só enterrando pessoas que você ama. É um sofrimento também. Então, às vezes a gente pensa que a pessoa tem uma vida tranquila, não, mas ela está super saudável, sem doença, mas tranquila até onde? Até que ponto? Talvez a expiação dela seja aquilo ali. Dela viver muito para sofrer enterrando as pessoas. Por mais, sim, que a gente entenda que existe outra vida, é um sofrimento, né? É uma perda, a gente vai sentir falta. Pode ser por essa visão também, não necessariamente algo somente físico. Perfeito, perfeito. Tem um amigo que diz o seguinte: a dor dói, né? A dor dói, seja a dor física, seja a dor moral, a emoção, a perda. Né? Assim, a gente tem algumas pessoas aqui que a gente vê já pelos os cabelos brancos denunciam, já uma vida mais vivida. Mas quem chega nessa casa dos, não precisa nem 110, né? 70, 80 anos, é um desafio muito grande, inclusive geracional. A dor dói, quem a gente ama a gente quer ter perto. E isso é muito compreensível, é muito justo, nenhuma crítica quanto a isso, é isso que explica muitas vezes esse apelo. Então essa dor da separação que a amiga aqui está trazendo é verdade. Então você imagina, todos os seus amigos, seus irmãos, eventualmente até seus filhos começam a morrer na sua frente. É muito ruim. É muito ruim, é muito doloroso, né? Então realmente uma vida tão longeva, que para alguns poderia ser uma grande conquista, uma grande virtude, não necessariamente, ainda que, como ela disse, tem a saúde, tem até uma condição de ambiente ali favorável, tem essas lutas, essas expiações, essas provas de ordem emocional, moral, etc. Se essa criatura cometeu algum erro muito grave, a culpa, imagina carregar essa culpa por tanto tempo. É verdade também que uma vez desencarnado, se a gente traz alguma culpa, ela também vai junto, porque a nossa consciência permanece. Porém, o sentido do recomeço, ele é uma bênção. Ele é a bênção do recomeço. Uma vez chegando no mundo espiritual e ter outras possibilidades de encaminhamento desse sentimento de culpa, e principalmente o reencarne futuro, esse sim, o esquecimento do passado, né, que a gente tem, uma vez que a gente volta à Terra num corpo novo, esse é de grande ajuda, de grande auxílio para tentar aliviar um pouco desse sentimento de culpa, toda essa carga histórica que a gente traz, né? Fato concreto e essa eu acho que precisa ser a nossa mensagem final, até pelo horário que já se adianta, é que de fato a gente tenha um entendimento claro, mais cristalino possível do que vem a ser a vida de fato, né? Insisto, o mundo na Terra, o planeta em que nós habitamos, que é chamado mundo de provas e expiações ainda, né? E que na escala dos mundos habitados, segundo didaticamente Allan Kardec organizou e nos apresentou, né? São como se fossem 5 degraus, a gente está no segundo ainda, a gente está longe do mais alto, que é o mundo, dos mundos celestes, dos mundos felizes, e a gente está no começo dessa caminhada. Então é a condição dessa Terra que a gente habita, ainda sofrimentos, injustiças, violência, o mal ainda prepondera sobre o bem. Então que ninguém se iluda de achar, né, que a vida, não, quando eu conseguir isso, quando eu sei o que, quando eu me aposentar, quando eu tiver tal emprego, quando meu filho, quando minha esposa, não é assim. A felicidade não está fora da gente, a felicidade está dentro. E em última instância, sem querer ser pessimista, né, diz lá em Eclesiastes, né, também no Velho Testamento, e com algumas outras ponderações aqui e acolá, né, a felicidade não é desse mundo. A felicidade não é desse mundo, como Jesus dizia, que meu reino não é desse mundo. Não é que não possa ser, a gente tem momentos de felicidade, sim, de alegria, de contentamento, de conquistas, claro que sim. Jesus é o governador do planeta, está aqui desde antes do mundo ser mundo e continua conosco atentamente, diligentemente, cuidadosa e amorosamente junto conosco. Mas esse mundo que a gente idealiza, esse mundo que Jesus vislumbra e nos anuncia, é um mundo que por enquanto ainda não chegou nessa terra. E o nosso papel, encarnados neste mundo, não por acaso, mas porque somos compatíveis com ele, que as nossas necessidades evolutivas vão ser atendidas nesse mundo de provas e expiações, porque nós precisamos atravessar provas e expiações. Vencer as nossas limitações, superar os nossos vícios, as nossas más inclinações, conquistarmos virtudes, aprendermos mais, abrirmos a mente para novos conhecimentos, novos entendimentos da vida, e que possamos fazer escolhas mais sábias a cada dia.
escolhas pautadas no amor, na justiça, tanto quanto isso estiver ao nosso alcance, incansavelmente. Fazendo assim, seremos vitoriosos na nossa jornada terrena, seremos bem-sucedidos nessa empreitada, até porque o nosso dia, a hora que o Pai vai chamar e dizer que essa atual experiência vem a fim, a gente não sabe. Portanto, meus amigos, mais uma vez, obrigado pela paciência, obrigado pela amizade, pelo convite, a oportunidade de estar com vocês. Fica o meu abraço, o meu agradecimento e o pedido de que Jesus nos abençoe sempre. Bom dia.